O milionário se surpreende ao descobrir que a negra é a chave para seu verdadeiro amor. Em meio ao brilho ofuscante de arranha-céus e o zoado incessante de carros que cortavam as ruas da metrópole, Miguel, um milionário de cabelos bem penteados e um terno impecável, sentia-se um intruso em sua própria vida. Seu mundo era pontuado por festas extravagantes e jantares luxuosos, mas a solidão o envolvia como uma névoa densa. Um homem rodeado de riquezas, mas vazio. O peso de sua fortuna não era nada comparável à ausência de amor e conexão. Por trás de sorrisos forçados e abraços superficiais, uma dor pulsava dentro dele, um eco solitário. Certa noite, enquanto saboreava um copo de vinho em seu terraço, Miguel ouviu sussurros sobre uma antiga lenda urbana, a Virgem Negra. Diziam que ela era uma entidade mística que surgia sob a luz da lua cheia, prometendo revelar o verdadeiro amor àqueles que a encontravam. Curioso, Miguel decidiu que precisava descobrir mais, como se a lenda pudesse preencher o vazio em seu peito. Assim, ele mergulhou nas ruas labirínticas da cidade, visitando mercados de artesanato, bibliotecas empoeiradas e até consultando videntes. Nenhum lugar parecia trazer respostas. Foi em um pequeno estúdio de arte, escondido entre as vielas, que conheceu Clara. Ela era uma jovem artista, vibrante e cheia de vida, com olhos que brilhavam como estrelas e um sorriso que iluminava a escuridão ao redor. Enquanto conversavam, a atmosfera parecia pulsar. Clara falava ardorosamente de suas obras, mas havia algo mais em seu olhar. Uma sombra. Um segredo que a assombrava. Miguel sentiu seu coração bater mais rápido cada vez que estava perto dela. No entanto, ele não sabia que Clara também carregava um pesado passado familiar. Uma dor que a unia a um mistério profundo. As emoções eram intensas e confusas, como um turbilhão. Miguel estava sendo puxado para um mundo que nunca havia considerado. Mas, à medida que a conexão entre os dois se aprofundava, um ex-sócio invejoso de Miguel observava à distância, com um sorriso traiçoeiro. Ele tinha segundas intenções, e isso se tornava evidente. Não seria fácil para Miguel seguir seu coração. Ele se viu em um dilema: continuar sua vida de luxo e status ou arriscar tudo pela chance de um amor verdadeiro. Havia algo nas palavras de Clara, uma energia que o fazia questionar suas ambições. Poderia o amor realmente ser a chave para sua felicidade? As noites ficaram mais curtas e os dias passaram a ter um gosto amargo. Miguel estava num labirinto emocional, sua mente cheia de perguntas sem respostas. Mas naquelas conversas com Clara, ele percebeu algo valioso. A Virgem Negra não era apenas um mito. Ela representava a busca por algo genuíno, algo que poderia transformar suas vidas para sempre. E com essa ideia, o calor do amor começou a derreter o gelo que o envolvia. Mas ao voltar para casa, a sombra do ex-sócio o seguia, ameaçando tudo o que ele começava a desejar. Miguel estava em um ponto de virada. O momento tumultuado se aproximava, e ele teria que enfrentar o passado para encontrar o futuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava em um ponto de virada. O coração batia forte, a respiração acelerada. O que ele sentia por Clara era intenso, mas a sombra do ex-sócio o atormentava. A luz da lua cheia refletia na cidade, como se o universo estivesse sussurrando promessas e segredos. E foi nesse momento, enquanto caminhava de volta para casa, que tudo mudou. Um grito cortou a noite. Miguel parou. Era Clara. Aronamou um fio na barriga. O barulho vinha de um beco escuro.
Sem pensar, correu na direção do som. Ao chegar lá, viu Clara caída no chão, com a expressão de terror estampada no rosto. Miguel se agachou. A dor em seu peito se intensificava. Clara! Ele a chamou, mas não houve resposta. Quando ele se aproximou, ela murmurou algo, e então viu. Não só Clara, mas também um grupo de figuras sombrias atrás dela. O ex-sócio de Miguel estava ali, segurando um objeto que brilhava sob a luz da lua, um punhal. O sorriso traiçoeiro que Miguel conhecia estava de volta. Você não deveria ter se intrometido, Miguel, ele disse, a voz fria como aço. Mas a cena virou um pesadelo. Clara estava em perigo e ele não conseguia se mover. O ex-sócio avançou e, em um movimento rápido, meteu o punhal no chão perto de Clara. Essa é a verdadeira Virgem Negra, revelou com um sorriso sádico. Miguel não entendeu. A expressão de Clara mudava. Um olhar de reconhecimento e de medo passou por ela. Miguel percebeu que algo muito maior estava acontecendo. Clara? Perguntou ele, a voz trêmula. As sombras ao redor pareciam dançar e o ar pesava. Ela levantou os olhos, agora com lágrimas. Brilhando neles. Miguel, eu não sou quem você pensa que sou, disse ela, sua voz quase um sussurro. Então, algo mudou em Clara. A luz da lua a envolveu e Miguel sentiu um frio na espinha. Ela começou a recitar palavras em uma língua desconhecida. Os olhos dela brilham com uma luz sobrenatural e as sombras ao redor começaram a vibrar, respondendo à sua voz. Você sempre me procurou, mas o que você deseja vem com um preço. Miguel estava em choque. O que Clara estava dizendo? Ele se sentia perdido entre seus sentimentos e a revelação. O ex-sócio sorriu, mas havia uma tensão no ar. Clara estava invocando algo, e em um momento, tudo parou. Uma explosão de cores e sons irrompeu do chão. Miguel se levantou, consciente de que isso podia ser sua última chance de salvar Clara. Se não fosse por ela, por que estava tão disposto a arriscar tudo? Pare, não faça isso, Miguel gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. Clara olhou fixamente para ele. Eu preciso fazer isso. É a única maneira de quebrar a maldição. O suspeito gesto dela fez o ex-sócio hesitar, mas algo estava mudando. No ar, uma energia pesada se acumulava. Miguel percebeu que ele não estava apenas assistindo. Ele fazia parte de algo muito maior. Uma batalha entre luz e escuridão. E com um movimento rápido, tudo explodiu em uma onda de energia. Quando a luz clareou, Miguel se viu sozinho, em um espaço vazio. O barulho havia cessado e o clamor da cidade parecia distante. O coração dele disparava. Clara havia desaparecido, e naquela nova solidão, ele sentiu que o mundo que conhecia nunca mais seria o mesmo. Uma pergunta pairou no ar. Onde estava Clara? E o que realmente era a Virgem Negra? Ele tinha que descobrir. Aquela noite mudara tudo, e a busca pelo verdadeiro amor, que Miguel achava ser Clara, agora estava entrelaçada em mistério e poder. Miguel estava parado, o coração disparado. A cidade estava em silêncio, uma espécie de vazio pairando ao redor dele. Clara havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O terror se instalou no seu peito, uma sensação de perda que queimava. Clara! Gritou, mas só o eco da sua própria voz lhe respondeu. O desespero crescia. Ele precisava encontrá-la. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas então, do nada, a escuridão ao seu redor começou a se contorcer. As sombras que antes pareciam inertes, agora tomavam forma, como se fossem seres vivos. Miguel sentiu um arrepios na espinha. Ele se virou e ficou paralisado. Aquela figura que surgia na escuridão era alguém que ele nunca esperaria ver. Sua mãe, mas não era a mesma mulher que ele conhecia. Seus olhos eram profundos, cheios de mistério, e seu sorriso era mais enigmático do que nunca. Miguel, meu filho. A voz dela era suave, mas carregava um peso que fez seu coração afundar.
Você está prestes a descobrir verdades que não estava preparado para enfrentar. Verdade? Sobre Clara? O que está acontecendo? Ele queria gritar, mas a pergunta saiu mais como um sussurro, tomado pela confusão e pela incredulidade. Clara é uma parte do seu destino, mas a verdade está além do que você vê. Sua mãe deu um passo à frente, e a luz da lua ofuscou seu rosto, revelando marcas antigas, não apenas de idade, mas de dor. Você deve saber que ela não é quem você pensa que é. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Do que você está falando? Ela está ligada à lenda da Virgem Negra, mas a verdade é que você também está. As palavras dela soavam como uma sentença. Algo dentro dele quebrou. Um laço entre ele e sua família que ele achava ter sido perdido no tempo. Eu não entendo. O que isso tem a ver? Comigo? Eu sou apenas um homem comum tentando encontrar amor. A raiva e a frustração explodiram em palavras, ecoando na noite silenciosa. Amor não é apenas um sentimento, Miguel. É uma responsabilidade. Uma conexão que transcende mundos. Você carrega um poder ancestral. E a busca por Clara é mais do que amor. É um chamado. Mas você precisa decidir se está pronto para aceitar isso. Miguel balançou a cabeça, tentando processar. Esse poder? O que eu posso fazer com ele? E Clara? O que aconteceu com ela? Clara não é uma vítima, mas uma guardiã. O caminho dela está interligado ao seu, mas cada escolha tem um custo. Se você não enfrentar seu destino, algo terrível acontecerá. A gravidade na voz dela aumentou, como se cada palavra fosse um aviso. Um rugido distante cortou o silêncio e Miguel virou a cabeça rapidamente. As sombras ao redor começaram a se agitar e ele sentiu uma presença sombria, como se algo estivesse prestes a aparecer. Um grito horripilante ecoou à distância e Miguel soube que o tempo estava se esgotando. Você precisa ir agora, Miguel. Se não agir, poderá perder tudo. A expressão da mãe de Miguel foi de preocupação genuína. Lembre-se, o que você descobrirá poderá destruí-lo ou salvá-lo. E a menos que você entenda todas as peças desse quebra-cabeça, o destino de Clara poderá estar nas suas mãos. Miguel sentiu o coração acelerar. As palavras dela giravam na sua mente. Poderia Clara realmente ser essa guardião? Ele precisava encontrá-la. Mas agora havia algo mais. Um desafio que ele não esperava. A verdade por trás da Virgem Negra não era apenas uma lenda, e sua própria história estava prestes a se desdobrar em algo muito maior. Enquanto a presença ameaçadora se aproximava, Miguel tomou uma decisão. Ele precisava enfrentar não apenas o ex-sócio, mas os segredos que sua própria família guardava. E a jornada para encontrar Clara, agora, era mais do que uma busca pela conexão. Era uma corrida contra o tempo onde nada, nem mesmo o amor, era garantido. Ele se virou em direção ao beco, sentindo a determinação crescer dentro dele. O que quer que estivesse à sua espera, ele não estava disposto a desistir. Não agora. Clara, espera por mim, ele murmurou, antes de dar o primeiro passo em direção ao desconhecido, sem saber o que o aguardava. Mas enquanto ele se afastava, uma sombra se ergueu das profundezas, observando. Um sorriso cruel se formou, e as palavras sussurradas na escuridão eram uma promessa de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. No fundo, Miguel sabia que havia mais em jogo do que amor. Havia poder, revelações e segredos que poderiam transformar suas vidas para sempre. Miguel afastou-se do beco. A cidade parecia um labirinto, cada esquina preenchida com sombras. Ele mal conseguia pensar. A conversa com sua mãe ainda ecoava em sua mente, e a urgência em seu peito pulsava como um tambor. Precisava encontrar Clara. Precisava entender o que estava por trás da lenda da Virgem Negra. Mas enquanto caminhava, um mau pressentimento começou a tomar conta dele, uma sensação de que algo estava muito errado. A escuridão parecia se espalhar ao seu redor, e as luzes da cidade agora pareciam pálidas, como se temessem o que estava se aproximando. Miguel virou uma esquina, e de repente ouviu um grito familiar. Clara! Sua voz saiu como um rugido, e ele correu em direção ao som. O eco da dor o guiava,
cada passo mais rápido que o anterior. O barulho o levou para um parque abandonado, onde as árvores pareciam sombras tortuosas, e o vento sussurrava segredos sinistros. Uma figura se contorcia sob a luz da lua. Quando ele chegou, ficou paralisado. Clara estava de joelhos, e ao redor dela havia uma série de crianças. Pequenas figuras que pareciam envoltas em um manto de sombras. Seus olhos brilhavam com um brilho sobrenatural e ao mesmo tempo aterrorizante. Miguel sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Não era ela quem precisava ser salva? Clara, o que aconteceu? Ele se aproximou, mas ainda hesitante. A expressão dela era diferente, como se a dor tivesse dado lugar a um poder imenso. Miguel, você chegou, ela disse, a voz firme, quase fria. Mas não pode ficar aqui. Isso é mais profundo do que você imagina. O tempo pareceu parar. As crianças ao redor giraram como um redemoinho de sombras. E uma voz, não a de Clara, ecoou em seu interior. Ele não é o escolhido. Ele não é digno. O coração de Miguel disparou. Ele olhou para Clara, agora com uma expressão intensa e decidida. Quem são essas crianças? O que está acontecendo? Ele tentava controlar o medo que subia pela sua espinha. Eles são aqueles que vieram antes de nós. Eles foram atraídos pela Virgem Negra, assim como você. Seus olhos estavam tão intensos que Miguel mal conseguia respirar. E eu sou a guardiã deles. Mas a verdade é que isso sempre foi sobre você. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Sobre mim, o que você quer dizer? Os laços que você carrega estão se revelando. Você não é apenas um milionário perdido em busca de amor. Você é parte dessa lenda, Miguel. A Virgem Negra não é só um mito. Eu sou a chave, e você também. Miguel se sentiu tonto. Ele tinha apenas tentado encontrar Clara, e agora estava no centro de algo muito maior. As crianças ao redor começaram a se agitar, e o ar estava carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. Neste momento, algo obscuro se agitou nas sombras. A figura que antes parecia apenas uma parte do grupo, agora se tornou uma silhueta bem definida. Ele não podia acreditar no que via. Era o ex-sócio. Seu sorriso cruel reluzindo sob a luz da lua. Você sempre foi um tolo, Miguel. Pensou que poderia escapar? A voz dele era gélida, e Miguel percebeu que, na verdade, era ele quem havia trazido tudo isso. O ex-sócio não estava aqui só para vê-lo fracassar. Ele tinha um plano, e esse plano incluía a Clara. Ela não é quem você pensa que é. Clara é a Virgem Negra, ou pelo menos uma espécie de, e eu sou seu verdadeiro guardião. As palavras dele cortaram o ar, e a verdade começou a se estabelecer. Miguel olhou para Clara. Seu semblante era de desafio. Você está errada, Miguel. A escolha não era sua, nem a conexão. O amor que você sentia era apenas uma ilusão para mantê-lo sob controle. A certeza de que ele conhecia Clara se desfez como um castelo de cartas. O que era amor? O que era verdade? O nó na garganta se tornava um grito estrangulado. Ele estava prestes a se tornar parte de um jogo muito maior do que ele jamais imaginou. Você precisa decidir, Clara disse, agora em tom ameaçador. Se prevalecerá e quebrará a maldição, ou se terá que somar-se àquelas sombras eternamente. Miguel, atordoado, ficou parado no meio do parque. O peso das palavras e a intensidade da situação o sufocavam. Ele não sabia para onde ir, qual decisão tomar. E mais importante, se ele poderia salvar Clara, ou se ela representava algo que ele nunca poderia compreender. No fundo, ele logo percebeu. A luta estava apenas começando. Miguel afastou-se do beco. A cidade parecia um labirinto, cada esquina preenchida com sombras. Ele mal conseguia pensar. A conversa com sua mãe ainda ecoava em sua mente, e a urgência em seu peito pulsava como um tambor. Precisava encontrar Clara. Precisava entender o que estava por trás da lenda da Virgem Negra.
Mas enquanto caminhava, um mau pressentimento começou a tomar conta dele. Uma sensação de que algo estava muito errado. A escuridão parecia se espalhar ao seu redor, e as luzes da cidade agora pareciam pálidas, como se temessem o que estava se aproximando. Miguel virou uma esquina e, de repente, ouviu um grito familiar. Clara! Sua voz saiu como um rugido e ele correu em direção ao som. O eco da dor o guiava, cada passo mais rápido que o anterior. O barulho o levou para um parque abandonado, onde as árvores pareciam sombras tortuosas e o vento sussurrava segredos sinistros. Uma figura se contorcia sob a luz da lua. Quando ele chegou, ficou paralisado. Clara estava de joelhos, e ao redor dela havia uma série de crianças, pequenas figuras que pareciam envoltas em um manto de sombras. Seus olhos brilhavam com um brilho sobrenatural e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Miguel sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Não era ela quem precisava ser salva? Clara, o que aconteceu? Ele se aproximou, mas ainda hesitante. A expressão dela era diferente, como se a dor tivesse dado lugar a um poder imenso. Miguel, você chegou, ela disse, a voz firme, quase fria. Mas não pode ficar aqui. Isso é mais profundo do que você imagina. O tempo pareceu parar. As crianças ao redor giraram como um redemoinho de sombras, e uma voz, não a de Clara, ecoou em seu interior. Ele não é o escolhido. Ele não é digno. O coração de Miguel disparou. Ele olhou para Clara, agora com uma expressão intensa e decidida. Quem são essas crianças? O que está acontecendo? Ele tentava controlar o medo que subia pela sua espinha. Eles são aqueles que vieram antes de nós. Eles foram atraídos pela Virgem Negra, assim como você. Seus olhos estavam tão intensos que Miguel mal conseguia respirar. E eu sou a guardiã deles. Mas a verdade é que isso sempre foi sobre você. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Sobre mim? O que você quer dizer? Os laços que você carrega estão se revelando. Você não é apenas um milionário perdido em busca de amor. Você é parte dessa lenda, Miguel. A Virgem Negra não é só um mito. Eu sou a chave. E você também. Miguel se sentiu tonto. Ele tinha apenas tentado encontrar Clara, e agora estava no centro de algo muito maior. As crianças ao redor começaram a se agitar, e o ar estava carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. Neste momento, algo obscuro se agitou nas sombras. A figura que antes parecia apenas uma parte do grupo, agora se tornou uma silhueta bem definida. Ele não podia acreditar no que via. Era o ex-sócio. Seu sorriso cruel reluzindo sob a luz da lua. Você sempre foi um tolo, Miguel. Pensou que poderia escapar? A voz dele era gélida, e Miguel percebeu que, na verdade, era ele quem havia trazido tudo isso. O ex-sócio nem estava aqui, só para vê-lo fracassar. Ele tinha um plano. E esse plano incluía Clara. Ela não é quem você pensa que é. Clara é a Virgem Negra, ou pelo menos uma espécie de. E eu sou seu verdadeiro guardião. As palavras dele cortaram o ar, e a verdade começou a se estabelecer. Miguel olhou para Clara. Seu semblante era de desafio. Você está errada, Miguel. A escolha não era sua, nem a conexão. O amor que você sentia era apenas uma ilusão para mantê-lo sob controle. A certeza de que ele conhecia Clara se desfez como um castelo de cartas. O que era amor? O que era verdade? O nó na garganta se tornava um grito estrangulado. Ele estava prestes a se tornar parte de um jogo, muito maior do que ele. Jamais imaginou. Você precisa decidir, Clara disse, agora em tom ameaçador. Se prevalecerá e quebrará a maldição, ou se terá que somar-se àquelas sombras eternamente. E foi nesse instante que tudo mudou. O céu começou a tremer, e um brilho intenso emana de Clara. As crianças que a cercavam se uniram, formando um círculo de luz. Miguel, atordoado, percebeu que Clara não era apenas uma guardiã. Ela era a própria Virgem Negra. Clara, ele gritou, desesperado.
O que você está fazendo? As crianças, agora com vozes em uníssono, começaram a entoar um cântico que ecoava pela noite. O ex-sócio olhou para Miguel, um sorriso triunfante nos lábios. Você estava muito perto da verdade, Miguel. A Virgem Negra precisa de um sacrifício. As palavras dele cortaram como uma faca. Miguel sentiu seu mundo desmoronar. Ele não queria acreditar na traição. Clara, não! Você não é assim. Mas Clara, agora com um brilho sobrenatural nos olhos, olhou para ele com compaixão. Você não entende. Eu não posso mais ficar do seu lado. Estou presa a isso. E você também. A luz ao redor delas começou a se intensificar, e Miguel sentiu o chão tremendo sob seus pés. Uma sensação de perda e desespero tomou conta dele. O ex-sócio ria, e as crianças desapareceram, deixando Miguel sozinho naquele parque escuro. Agora você está por conta própria, o ex-sócio disse, e sua expressão transformou-se em uma máscara de prazer. A vingança é um prato que se serve frio, Miguel, e você acabou de ser servido. No instante seguinte, uma explosão de luz preencheu o local, e tudo se apagou. Miguel caiu em um abismo de trevas, mais perdido do que nunca. A única certeza que ele tinha? A luta estava apenas começando. E ele precisava descobrir a verdade sobre Clara e o que realmente significava ser parte da lenda da Virgem Negra. Miguel caiu em um abismo de trevas, sua mente girando. O barulho fora simplesmente apagado, e no vazio ele buscou um fio de esperança. Mas tudo o que encontrou foi a dor e o eco distante do riso cruel de seu ex-sócio. A cidade estava suspensa em um silêncio opressivo, e sua realidade parecia ter se desfeito em 1000 pedaços. Então, num lampejo de luz, uma imagem surgiu. Clara. Mas não a Clara que ele conhecia. Não aquela artista vibrante e cheia de vida, mas uma figura envolta em sombras. Uma expressão de dor estampada em seu rosto. Clara! Miguel gritou novamente. Mas a imagem começou a desvanecer, como se estivesse presa em um pesadelo. Ele estendeu a mão, mas tudo o que tocou foi a escuridão. De repente uma voz ecoou em sua cabeça. Uma presença familiar e ao mesmo tempo estranha. Era sua mãe. Miguel, você precisa entender a verdade. A voz dela soava como um sussurro cortante. A Virgem Negra. Tudo o que você sabe é uma façanha para mantê-lo longe do seu verdadeiro destino. Destiny? Sobre o que você está falando? Miguel lutava para compreender. Naquele momento, ele se sentia perdido, desolado. Seu coração estava em um turbilhão. Precisava de respostas. Eles a querem de volta, Miguel. Clara foi escolhida para algo maior. Você deve escapar antes que seja tarde. As palavras dela foram seguidas de uma espécie de ruptura na atmosfera. O espaço ao seu redor começou a se distorcer, como se as sombras dançassem em resposta a um chamado. E então um grito rasgou o silêncio, agudo e desesperado. Miguel olhou em volta e viu Clara novamente, mas desta vez ela estava se contorcendo de dor. As crianças ao redor dela pareciam se fundir, suas formas tomando aspectos de monstros. Clara olhava diretamente para Miguel. Você precisa ir! Eles estão chegando! Miguel sentiu seu corpo ser puxado, uma força invisível o afastando de Clara. Seu coração pairava entre a bravura e o medo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O ex-sócio avançou, agora com um brilho sinistro nos olhos. Você não pode escapar, Miguel. Clara pertence a mim. Naquele momento, a situação se transformou em um turbilhão. Miguel sentiu a necessidade de lutar. E quando olhou para Clara, uma expressão de compreensão passou como um raio por ela. Miguel, lembre-se do que eu disse. O amor é a força que conecta. A voz dela cortou a tensão como um fio afiado. Foi quando a verdade surgiria, com um peso esmagador. Uma luz ofuscante explodiu do centro do parque. A energia pulsava ao redor deles. E Miguel percebeu que toda a batalha estava viva, uma dança entre o bem e o mal. Mas houve uma reviravolta. Uma figura emergiu da luz. E Miguel tomou um susto. Era ele mesmo.
Uma versão distorcida de si mesmo, com olhos cheios de raiva e dor. Você sempre foi fraco, Miguel. Não merece Clara. Você precisa escolher e a escolha não será fácil. Um grito de desespero ecoou dele mesmo. A realidade pareceu ruir. Agora ele era o inimigo de si mesmo, dividido entre a busca por Clara e seus medos mais profundos. Como assim? O que você quer dizer? O ex-sócio estava ao lado da sua imagem distorcida, um sorriso triunfante atravessando seu rosto. Esse é o seu destino. Begole aqui, tenha poder e Clara será sua. Siga o caminho da Virgem Negra ou perca tudo para sempre. Miguel se sentiu sufocar em sua própria mente. Aquela versão distorcida de si mesmo ressurgiu entre sombras como uma percepção frequentemente oculta e agora exposta. O que era real? O que era amor? Ele hesitou entre a luz e a escuridão. As palavras de Clara ainda ecoavam em seus ouvidos. O amor é a força que conecta. Miguel olhou para o seu reflexo distorcido. Iria aceitar essa versão dele, esse lado sombrio? A resposta, chocantemente, começou a se desenhar lentamente. Neste momento explosivo, Miguel gritou: "Eu não posso. Isso não é o que eu quero." Mas as palavras estavam perdidas em meio ao caos, e em um lampejo de luz, a escuridão consumiu tudo novamente. O silêncio foi quebrado por um último grito, e enquanto tudo desaparecia ao seu redor, ele soube que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que se desdobraria a seguir era um enigma que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre amor, destino e a própria Virgem Negra. Miguel caiu em um abismo de trevas, sua mente girando. O barulho simplesmente desapareceu, e no vazio ele buscou um fio de esperança. Mas tudo o que encontrou foi a dor e o eco distante do riso cruel de seu ex-sócio. A cidade, uma vez tão viva, agora estava suspensa e num silêncio opressivo. Então, num lampejo de luz, uma imagem surgiu. Clara. Mas não a Clara que ele conhecia. Não aquela artista vibrante e cheia de vida, mas uma figura envolta em sombras, uma expressão de dor estampada em seu rosto. "Clara!" Miguel gritou, mas a imagem começou a desvanecer, como se tivesse presa em um pesadelo. Ele estendeu a mão, mas tudo o que tocou foi a escuridão, o vazio que o envolvia. De repente, uma voz ecoou na escuridão. Uma presença familiar e ao mesmo tempo estranha. Era sua mãe. "Miguel, você precisa entender a verdade." A voz dela soou como um sussurro cortante. "A Virgem Negra, tudo o que você sabe é uma façanha para mantê-lo longe do seu verdadeiro destino." "Destino? Sobre o que você está falando?" "Eles a querem de volta, Miguel. Clara foi escolhida para algo maior. Você deve escapar antes que seja tarde." As palavras dela foram seguidas de uma espécie de ruptura na atmosfera. O espaço ao seu redor começou a se distorcer, como se as sombras dançassem em resposta a um chamado. E então um grito rasgou o silêncio, agudo e desesperado. Miguel virou-se e viu Clara novamente, mas desta vez estava se contorcendo de dor. As crianças que a cercavam pareciam se fundir, suas formas se transformando em monstros. Clara olhava diretamente para Miguel. "Você precisa ir. Eles estão chegando." Miguel sentiu seu corpo ser puxado, uma força invisível o afastando dela. Seu coração pairava entre bravura e medo. Mas algo inesperado aconteceu. O ex-sócio avançou, agora com um brilho sinistro nos olhos. "Você não pode escapar, Miguel. Clara pertence a mim." "O que você quer dizer com isso?" Miguel rugiu, seu corpo vibrando com adrenalina. "Essa cidade nunca foi sua. Clara nunca foi sua. Tudo isso foi parte de um jogo, Miguel." A voz dele era gélida, e no fundo dos olhos do ex-sócio, uma chama de malícia ardia. O coração de Miguel disparou. Era como se um peso enorme caísse sobre seus ombros, e tudo ao seu redor girasse em uma espiral de confusão. Ela sempre foi a Virgem Negra, Miguel. E você foi apenas uma marionete no meu plano.
As palavras dele cortaram como uma faca, revelando verdades que Miguel nunca quis encarar. Não, isso não pode ser verdade, Miguel gritou, mas sua voz falhou diante da agitação crescente. Clara olhou para ele, não com amor, mas com uma expressão de calma resignação. A luz ao redor começou a se intensificar, e as crianças ao redor delas começaram a se agitar, formando um ciclo de som e brilho. Miguel não sabia o que pensar. Você não entende, Miguel. Estou presa a isso. E você também. Então, algo ocorreu. Um enorme clarão iluminou o parque, e Clara, em um movimento abrupto, se lançou sobre o ex-sócio. O choque foi imediato. Os dois foram envolvidos em uma explosão de luz e sombras. Miguel ficou paralisado, o ar lhe fugindo dos pulmões. Clara! Ele gritou, mas já era tarde demais. Em um instante, a luz se dissipou e, com ela, Clara desapareceu. Deixando-se apenas Miguel sozinho, cercado por um vazio profundo. O ex-sócio sorriu, o rosto dele iluminado com uma satisfação doentia. Você não percebeu o que fez, Miguel. Clara não era o que você pensava. Você é o verdadeiro escolhido. Mas a escolha que fará não será fácil. E com um gesto ele se afastou, deixando Miguel em um labirinto de dor e incerteza. Enquanto a realidade alucinante começava a desmoronar ao redor dele, Miguel sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele precisava encontrar Clara, entender o que havia acontecido, mas sentia que o relógio estava correndo. Algo se aproximava, e a verdade era mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava escondido nas sombras? E em quem ele realmente poderia confiar? Miguel estava cercado por um vazio profundo. O ex-sócio, com um sorriso sádico, parecia deliciar-se com seu desespero. A escuridão o envolvia, e no fundo, ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O eco das palavras de sua mãe ainda ressoava em sua mente. Ele precisava salvar Clara. Mas como? Você não pode lutar contra o destino, Miguel. O ex-sócio riu, sua voz sarcástica ecoando nas sombras. Ela já pertence a mim. Miguel olhou em volta. O parque se tornava um labirinto de sombras. A tensão era palpável, e de repente, uma luz começou a brilhar no fundo, ofuscando tudo ao seu redor. Ele sentiu um impulso, uma necessidade de correr em direção à luz. Precisava encontrar Clara. Precisava desvendar o que estava acontecendo. Então, de repente, tudo explodiu. O chão tremeu e uma onda de energia o varreu. A luz se intensificou e, em um instante, Miguel se viu em um novo lugar. A cidade havia desaparecido, substituída por um vasto campo cheio de flores brilhantes que dançavam sob o vento. Ele estava confuso, mas havia uma sensação de paz. Do centro do campo, Clara apareceu, radiante e serena, seus olhos brilhando com uma luz própria. Miguel sentiu seu coração disparar. Clara, você está aqui. Ele correu até ela, mas ela parecia distante, uma imagem flutuante de felicidade, enquanto uma sombra se aproximava. O que está acontecendo? Miguel perguntou, sua voz tremendo, enquanto tentava alcançar Clara. Você não entende, Miguel. A lenda da Virgem Negra é mais profunda do que pensávamos. Clara respondeu, sua voz ecoando como um canto distante. Nós estamos presos em um ciclo. Os olhos dela refletiam uma sabedoria que ele não reconhecia, e uma dor profunda o atingiu. Era como se Clara estivesse se afastando, mesmo quando estava tão próxima. Ciclo? Que ciclo? Antes que pudesse ouvir a resposta, houve uma ruptura no ar, e uma figura rugiu do vazio. O ex-sócio apareceu novamente, seu olhar insensível e determinado. Você ainda não percebeu? Clara não é apenas um símbolo. Ela é a Virgem Negra. E você, Miguel, faz parte de um segredo antigo. O chão sob os pés de Miguel pareceu desmoronar novamente, e o desejo de entender tornou-se uma necessidade desesperada. Segredo? O que você quer dizer? A verdade é que você e Clara compartilham uma ligação que vai além do simples amor.
Vocês dois são as chaves de um poder ancestral, e eu sou aquele que deve guardá-las, o ex-sócio disse, sua voz elevada como se estivesse em um ritual. Miguel estava em choque. Seus medos se tornaram reais, e a ideia de ser um mero peão nessa história o deixava em pânico. Não, isso não faz sentido. Clara, me diga que isso não é verdade. Mas Clara já havia mudado. Seu olhar se transformou. Havia algo obscuro ali. Miguel, a verdade é que eu não sou quem você pensa que sou. Ela disse, a voz tremendo. Ele sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Não, não, o que você está dizendo? Clara, você é a única que eu quero. Você precisa entender, Miguel, Clara disse, sua voz se transformando em um grito abafado. O amor entre nós é a fonte de tudo, mas você deve libertar esse poder. Você é o verdadeiro guardião. Se não fizer isso, tudo que amamos ficará perdido. Com um movimento, as flores começaram a girar em um redemoinho de luz. Miguel estava paralisado enquanto Clara desaparecia novamente em meio às sombras. Ele se sentia arrastado por uma correnteza de sentimentos contraditórios. E no fundo, algo estalou dentro dele. O ex-sócio avançou, seu olhar vicioso, pronto para acabar com tudo. Você nunca se libertará dessa conexão. Ele sorriu, eminente triunfo, e de repente, Miguel compreendeu. Ele teve que lutar, não apenas por Clara, mas pela verdade que não entendia. Seu coração ardia com uma determinação renovada. Se a conexão que tinha com Clara era a chave, talvez o amor não fosse um fardo, mas a solução. Um último olhar para os olhos sombrios de seu ex-sócio, e Miguel se lançou em direção à luz. Opressora! Eu não posso deixar Clara nas garras da escuridão, ele gritou, e sua voz ecoou enquanto ele se lançava adiante, sem saber que o verdadeiro desafio o aguardava de forma inesperada. E antes que pudesse alcançar a luz, uma explosão de energia o cercou e tudo ficou escuro. Ele sabia que as perguntas não tinham fim, mas estava cada vez mais próximo da verdade. O que virá a seguir? Se questionou, enquanto a escuridão se tornava sua única companhia. Miguel se lançou pela luz, mas o mundo ao seu redor se desfez em fragmentos. Ele estava em um mar de trevas, perdido em um vórtice de emoções e sombras. Então, um estrondo ecoou, e tudo começou a mudar de novo. Subitamente, ele se viu em meio a uma sala iluminada, grande e vazia. As paredes eram feitas de um material que parecia pedra, mas a luz não sabia de onde vinha. Miguel nunca havia estado ali antes, mas uma sensação de familiaridade o envolveu. No centro da sala, viu Clara. Clara! Ele gritou, correndo na direção dela. Mas quando chegou perto, algo a deteve. Ela estava cercada por um brilho intenso, como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Miguel, não vem aqui! A voz dela estava carregada de uma tensão palpável. Você não sabe o que está prestes a acontecer. As palavras dela ecoaram na sala, e de repente, a luz ofuscante começou a se contorcer, revelando formas. Sombras tomaram vida, uma dança inquietante de figuras indistintas. Era como se o próprio espaço estivesse vibrando, pulsando com energia sombria que parecia querer devorar tudo. Miguel olhou ao redor, apavorado. O que está acontecendo? O ex-sócio, ele está por aqui? Eles estão vindo, Clara exclamou, seus olhos se arregalando. Você não deve estar aqui, é uma armadilha. Mas antes que Miguel pudesse entender, as sombras começaram a se condensar, formando letras no ar, uma mensagem que pulava a luz. O que você deseja pode ser seu, mas a que custo? A que custo? Miguel murmurou, se perguntando se aquilo era um aviso ou uma provocação. Então, algo estalou atrás dele. Miguel se virou, e lá estava o ex-sócio, mais ameaçador do que nunca. Você não poderia escapar de mim. Miguel, olhe ao seu redor. Essa sala é a prisão de todos que vieram antes de você. Ele gesticulou e as sombras se agitaram em resposta, como se fossem suas servas.
Miguel sentiu um frio no estômago. Você tá mentindo. Isso não é real. Mas no fundo, ele sabia que havia algo de verdade naquelas palavras. O ex-sócio parecia mais poderoso a cada instante. Real? Ah, a realidade é um conceito tão maleável, amigo. Ele riu. Você se esqueceu de que tudo isso começa e acaba em você e em Clara. Nós dois sabemos que vocês estão ligados por algo mais profundo. Miguel olhou para Clara, seu coração pulando. Clara, o que ele está dizendo? Clara começou a se mover em direção a Miguel, a barreira mais fraca agora. Miguel, eu tenho algo para te contar. Algo que pode mudar tudo. A tensão pairou no ar, e Miguel sentiu como se o tempo tivesse parado. O que poderia ser tão devastador? Clara, o que você esconde de mim? Eu sou mais do que a Virgem Negra, disse ela agora mais próxima. Eu sou uma das muitas guardiãs, mas você também é. Você faz parte desse legado. Miguel engoliu em seco. O que isso significa? Isso é um teste? Uma maldição? E então, como se o universo estivesse prestes a desabar, as sombras ao redor tomaram forma, e em questão de segundos se transformaram em rostos conhecidos, amigos, familiares e até mesmo aqueles que ele havia perdido. Confusão de Miguel. Sim, você é o destino deles. Agora escolha. O que você fará com todo esse poder? Naquele momento, Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele percebeu que não se tratava apenas de amor ou de Clara. Era sobre o que ele realmente era e o futuro que queria moldar. Ele era a chave para algo muito maior. As figuras começaram a se mover mais perto, a pressão aumentando. Ele encarou o ex-sócio, sua determinação crescendo. Não posso deixar isso acontecer. Então, venha conhecer seu verdadeiro eu. O ex-sócio provocou, um brilho maligno nos olhos. A batalha apenas começou, e as sombras não vão deixar você sair tão fácil. E naquele instante, Miguel entendeu que não era apenas uma luta por amor, era uma batalha pela própria essência de sua alma. E enquanto a sala começava a ruir ao seu redor, uma pergunta ressoou em sua mente. Ele estava preparado para enfrentar a verdade que o aguardava no abismo? Miguel estava cercado por um vazio profundo. O ex-sócio, com um sorriso sádico, parecia se deliciar com seu desespero. A escuridão o envolvia, e no fundo, ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O eco das palavras de sua mãe ainda ressoava em sua mente. Ele precisava salvar Clara, mas como? Você não pode lutar contra o destino, Miguel. O ex-sócio riu, sua voz sarcástica ecoando nas sombras. Ela já pertence a mim. Miguel olhou em volta. O Tarque se tornava um labirinto de sombras. A tensão era palpável. E, de repente, uma luz começou a brilhar no fundo, ofuscando tudo ao seu redor. Ele sentiu um impulso, uma necessidade de correr em direção à luz. Precisava encontrar Clara. Precisava desvendar o que estava acontecendo. Então, de repente, tudo explodiu. O chão tremeu e uma onda de energia o varreu. A luz se intensificou e, em um instante, Miguel se viu em um novo lugar. A cidade havia desaparecido, substituída por um vasto campo cheio de flores brilhantes que dançavam sob o vento. Ele estava confuso, mas havia uma sensação de paz. Do centro do campo, Clara apareceu, radiante e serena, seus olhos brilhando com uma luz própria. Miguel sentiu seu coração disparar. Clara, você está aqui! Ele correu até ela, mas quando chegou perto, algo a deteve, uma barreira invisível entre eles. Miguel, não vem aqui! A voz dela estava carregada de uma tensão palpável. Você não sabe o que está prestes a acontecer. As palavras dela ecoaram na sala, e de repente, a luz ofuscante começou a se contorcer, revelando formas. Sombras tomaram vida, uma dança inquietante de figuras indistintas. Era como se o próprio espaço estivesse vibrando com a energia sombria que parecia querer devorar tudo. Miguel olhou ao redor, apavorado. O que está acontecendo? O ex-sócio, ele está por aqui? Eles estão vindo, Clara exclamou,
seus olhos se arregalando. Você não deve estar aqui. É uma armadilha. Mas antes que Miguel pudesse entender, as sombras começaram a se condensar, formando letras no ar, uma mensagem que pulava à luz. O que você deseja pode ser seu, mas a que custo? A que custo? Miguel murmurou, se perguntando se aquilo era um aviso ou uma provocação. Então, algo estalou atrás dele. Miguel se virou e lá estava o ex-sócio, mais ameaçador do que nunca. Você não poderia escapar de mim, Miguel. Olha ao seu redor. Essa sala é a prisão de todos que vieram antes de você. Ele gesticulou e as sombras se agitaram em resposta, como se fossem suas servas. Miguel sentiu um frio no estômago. Você está mentindo. Isso não é real. Mas no fundo, ele sabia que havia algo de verdade naquelas palavras. O ex-sócio parecia mais poderoso a cada instante. Real? Ah, a realidade é um conceito tão maleável, amigo. Ele riu. Você se esqueceu de que tudo isso começa e acaba em você e em Clara. Nós dois sabemos que vocês estão ligados por algo mais profundo. Miguel olhou para Clara, seu coração pulando. Clara, o que ele está dizendo? Eu sou mais do que a Virgem Negra, disse ela, agora mais próxima. Sou uma das muitas guardiãs, mas você também é. Você faz parte desse legado. Miguel engoliu em seco. O que isso significa? Isso é um teste? Uma maldição? Então, como se o universo estivesse prestes a desabar, as sombras ao redor tomaram forma e, em questão de segundos, se transformaram em rostos conhecidos, amigos, familiares e até mesmo aqueles que ele havia perdido. Todos os seus medos se materializaram, revelando verdades que ele havia evitado. O ex-sócio sorriu, saboreando a confusão de Miguel. Sim, você é o destino deles. Agora escolha, o que você fará com todo esse poder? Naquele momento, Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele percebeu que não se tratava apenas de amor ou de Clara. Era sobre quem ele realmente era e o futuro que queria moldar. Ele era a chave para algo muito maior. As figuras começaram a se mover mais perto e a pressão aumentou. Ele encarou o ex-sócio, sua determinação crescendo. Não posso deixar isso acontecer. Então, venha conhecer seu verdadeiro eu, o ex-sócio provocou, um brilho maligno nos olhos. A batalha apenas começou e as sombras não vão deixar você sair tão fácil. Com isso, Miguel respirou fundo. Ele fez a única coisa que poderia. Fechou os olhos, lutou contra a sombra que cercava seu coração e, num gesto de força, declarou: Eu sou mais do que seus medos. Eu sou o amor e não vou me deixar dominar. Uma luz fulgurante emitiu dele, dissipada as sombras e confrontando a escuridão. O ex-sócio gritou e as figuras ao redor desapareceram, levando todas as dúvidas embora. Miguel abriu os olhos novamente, encontrando Clara a seu lado, mais brilhante do que nunca. Miguel, ela sorriu. Você fez isso. Enquanto tudo se acalmava, ele a puxou para perto. Mas a batalha ainda não terminou. E assim, com a luz da verdade brilhando sobre eles, Miguel e Clara se prepararam para o que estava por vir, porque a vida às vezes tem mais mistérios do que se pode imaginar. E agora, querido amigo, este é o momento de agir. Se você quer acompanhar mais histórias incríveis como esta, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhum detalhe das próximas aventuras. Esmaje o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Sua participação é fundamental e nós agradecemos de coração. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Cada opinião conta e amamos ouvir você. E que tal compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e se envolver na nossa comunidade? Não espere nem mais um segundo. Com seu apoio, podemos criar mais histórias inesquecíveis. Juntos somos mais fortes.